Quantos filhos Natalina teve? Natalina alisou carinhosamente a barriga. O filho pulou lá de dentro, respondendo ao carinho. Ela sorriu feliz. Era sua quarta gravidez e seu primeiro filho. Só seu. De homem algum, de pessoa alguma. Aquele filho, ela queria, os outros não. Os outros eram como se tivessem morrido pelo meio do caminho. Foram dados logo após e antes do nascimento. As outras barrigas ela odiaram. Não aguentava se ver estufando, estufando, pesada, inchada, e aquele troço, aquela coisa mexendo dentro dela. Ficava com o coração cheio de ódio. Enjoava, vomitava muito durante quase toda a gravidez. Na terceira, vomitou até na hora do parto. Foi a pior gravidez para Natalina. Pior até do que a primeira, embora fosse ainda quase uma menina quando pariu o primeiro filho. Brincava gostoso, quase todas as noites com seu namoradinho. E quando deu fé, o jogo prazeroso brincou de pique-esconde. Lá dentro de sua barriga, a mãe, desesperada, perguntou se ela queria o filho e se Bilico queria também. Ela não sabia responder por ele, sabia, porém, é que ela, Natalina, não queria. Que a mãe a perdoasse e não batesse nela, não contasse nada para o pai, que fizesse segredo até para Bilico. Ela estava com ódio e vergonha. Bilico nunca mais brincaria com ela. Ele não ia querer uma menina que estivesse esperando o filho. Que a mãe ficasse calada e ela ia dar um jeito naquilo. Natalina sabia de certos chás. Várias vezes vira a mãe beber. Sabia também que às vezes o chá resolviam, outras vezes não. Escutava a mãe comentar com as vizinhas. Ei, fulana, o troço desceu? E soltava uma gargalhada aliviada de quem conhecia o valor da vida e o valor da morte. Natalina preparou o chás e tomou durante vários dias. Ela ficava em casa cuidando dos irmãos menores. Ia fazer 14 anos. Uma coisa estava lá dentro da barriga dela. Ia crescer. Crescer até um dia arrebentar no mundo. Não, ela não queria. Precisava se ver livre daquilo. As meninas estavam começando a ficar desesperadas. Tomavam os chás e não resolviam. Um dia a mãe perguntou-lhe como estava indo tudo. Ela não respondeu. A mãe entendeu a resposta muda da filha. Agora ela mesma é quem ia preparar os chás. Como haveria de criar mais uma criança? O que fazer com aquilo? O filho da menina nascesse. Na casa havia tanta gente, ela, um marido e 7 crianças. E agora o filho da filha ia tentar mais um pouco de beberagem. Se não desse certo, levaria a menina a sapachetes. A velha parteira cobraria um pouco, mas ficaria livre de tudo. Natalina segurou o temor em silêncio. Chapacetes não. Ela morria de medo da velha. Dizia que ela comia meninos. Mulheres barrigudas entravam no barraco de sapachetes. Algumas, quando saíam, traziam nos braços suas crianças. Outras vinham de barriga, de braços e mãos vazias. Onde Saprachete metia as crianças que ficavam lá dentro? Saprachete não. A mãe de Natalina e as outras mães sabiam que era só dizer para as crianças que ia chamar a velha e os filhos ficavam quietos, obedeciam. Saprachete comia criança. A Natalina sabia disso. Ela também muitas vezes conseguia a obediência dos irmãos menores, trazendo a velha parteira até o medo deles. A mãe devia estar mesmo com muita mágoa dela. Estava querendo levá-la a Saprachete. A velha ia comer aquilo que estava na barriga dela. Ia conseguir fazer o que os chás não tinham conseguido. Natalina esperou. No outro dia, quando a mãe saiu cedo para a cozinha da madame, ela saiu logo atrás para alugar algo. Não sabia para onde ia. Ao descer o morro em algum dos becos, passou em frente ao barraco de Belico. Ela era ali que os dois brincavam prazerosos, sempre. Passou rápido, pisando levemente, com medo de ser vista. Tinha de fugir de Saprachedes. Ganhou a avenida, ganhou outras ruas. Escondeu-se o mais longe possível de casa. Ganhou outros amigos gostosos também. Um dia, junto com a outra menina mulher, que também estava esperando o filho, tomou um trem para mais longe ainda e respirou aliviada. Sarapachetes não me pegaria nunca. Na terceira barriga, ela já sabia de tudo o que ia acontecer. Na primeira e na segunda foram apanhada de surpresa. Bilico, amigo de infância, crescera com ela. Os dois haviam descoberto juntos o corpo. Foi com ele que ela descobriu que, apesar de doer um pouco, o seu buraco abria, e ali dentro cabia o prazer, cabia a alegria. Quando a criança nasceu,
Era cara de berico, igualzinha, igualzinha. Ela conseguira fugir de sapachetes. Não queria o menino, mas também não queria que ele fosse comido pela velha. Uma enfermeira quis um menino. A menina mãe saiu leve e vazia do hospital. Era como se ela tivesse ganhado uma boneca que não desejasse e cedesse o brinquedo para alguém que quisesse. A sua segunda gravidez foi também sem querer, mas ela já estava mais esperta. Brincava gostoso com os homens, mas não descuidava. Quando cismava com qualquer coisa, tomava seus chazinhos, às vezes um mês inteiro. As regras desciam, então, copiosas como um rio de sangue. Mas, mesmo assim, um dia, uma semente teimosa vingou. Natalina passou novamente pelo momento de vergonha. Não ia contar para o Tonho, rapaz, mas o rapaz desconfiou. Havia noite que se sentavam no banco da praça e nem conversavam. Ela só cochilava. Uma vez vomitou ao sentir o cheiro de pipoca. Depois, um dia no quarto da obra onde ele morava, quando Natalina se pôs nua, o rapaz perguntou docemente sobre aquela barriguinha que estava crescendo. Ela, envergonhada, contou-lhe que estava esperando um filho, que ele a perdoasse, que ela havia tomado uns chás, que ela conhecia uma tal de Sapachetes. Quando acabou a falação e olhou para Tony, o moço chorava e ria. Abraçou Natalina e repetia feliz que ia ter um filho, que formaria uma família. Natalina ganhou preocupação nova. Ela não queria ficar com ninguém, não queria família alguma e não queria filho. Ela gostava dele, mas não queria ficar morando com ele. Tonho chorou muito e voltou para a terra dele sem nunca entender a recusa de Natalina, diante do que ele julgava ser o modo de uma mulher ser feliz. Uma casa, um homem e um filho. Voltou levando consigo o filho que Natalina não quis. A terceira gravidez ela também não queria. Quem quis foi o casal para quem Natalina trabalhava. Os dois viviam bem, viajavam de tempos em tempos e quando regresavam, davam sempre festas. Ela gostava de trabalhar ali. Era tudo muito tranquilo. Ficava sozinha tomando conta do apartamento. Cozinhava, passava, lavava, mas só para si. A casa parecia ser só dela. Um dia, enquanto divagava em seus sonhos de pretensa dona, o telefone tocou. Era a patroa que ligava do estrangeiro, em prantos, e lhe pedia ajuda. Ela queria e precisava ter um filho. Só Natalina poderia ajudá-la. Ela não entendeu o telefonema nem as palavras da patroa. Ficou aguardando o regresso dos dois. Daí a uns dias a patroa voltou. Natalina ouviu e entendeu tudo. A mulher queria um filho e não conseguia. Estava desesperada e envergonhada por isso. Ela e o marido já haviam conversado. Era só a empregada fazer um filho para o patrão. Ela se parecia um pouco. Natalina só tinha um tom de pele mais negro. O filho do marido com Natalina poderia passar como sendo seu. Natalina lembrou-se de Saprachetes comendo crianças. Vai ver aquela velha um dia comeu o filho dessa mulher e, e ela nem sabia. Lembrou da primeira criança que tivera e que nem tinha visto direito, pois fora direto para as mãos e coração da enfermeira que seria a mãe. Lembrou da segunda criança que deixara com Tonho, pai feliz. Entendeu por que aquela mulher, não entendeu por que aquela mulher se desesperava e se envergonhava tanto por não ter um filho. Tudo certo. Deitaria com o patrão sem pagar alguma tantas vezes fosse preciso. Deitaria com ele até a outra se engravidar. Até a outra encontrar no fundo de um útero que não o seu, algum bebê perdido no limiar de um tempo que só a velha Praxedes conhecia. A patroa chorava, mas parecia um pouco aliviada. Natalina levantou, rápido e foi ao banheiro. Na boca uma saliva grossa. Eram os primeiros enjoos que já começavam. A patroa de Natalina passou a viajar sozinha. O patrão ficava no quarto dele, de noite, levantava e ia buscar Natalina no quarto da empregada. Não falavam nada, naqueles encontros de prazer cometido. Cada vez que a patroa voltava, trazia em si o desejo de gravidez no olhar. Os três buscavam a gravidez durante meses e meses. Um dia, as regras de Natalina não desceram. A patroa aflita pediu à urina que fizesse o exame. Positivo. Os três estavam grávidos. O pai sorriu, voltou a viajar sempre. A patroa ficava o tempo todo com ela. Contratou outra empregada.
Levava Natalina ao médico, cuidava da sua alimentação e de distraí-la também. Natalina enjoava, vomitava sempre. A barriga crescia devagar, lenta e preguiçosa. A outra tirava as medidas da barriga de Natalina e ficava feliz. Telefonava ao marido informando tudo. Um dia, quando já estava no sétimo mês, viu o homem, pai das crianças, que estava ali momentaneamente emprestada dentro dela. A patroa pegou a mão do marido e pousou-se lentamente a barriga de Natalina. A criança mexeu. Os dois se abraçaram felizes enquanto Natalina não conseguiu segurar a náusea e a ânsia de vômito. A patroa veio aflita. O esforço para vomitar era tão grande que trazia lágrimas nos olhos de Natalina. Ela aproveitou para silenciosamente chorar um pouco. Tudo passava lento. Os 9 meses de eternidade, os enjoos, o estorvo que ela carregara na barriga faria feliz o homem e a mulher que teria um filho que saíra dela. Tinha vergonha de si mesma e deles. Um dia, a criança nasceu fraca e bela, sobreviveu. Os pais choravam aflitos. Natalina quase morreu. Tinha os seios vazios, nenhum vestígio de leite para amamentar o filho da outra. Para seu próprio alívio, foi esquecida pelos dois. A quarta gravidez de Natalina não lhe deixava a dívida com pessoa alguma. Ela não teve o prazer de descoberta ao iniciar-se mulher, como tinha sido nos encontros com Bilico. Não devia nada, como na segunda barriga, quando ficou devedora diante da inteireza de Tonho, e se depositava pleno sobre ela, esperando que ela fosse viver com ele dias contínuos de um casal que acreditava ser feliz. Não era devedora de nada, como na terceira, ao se condoer de uma mulher que almejava sentir o útero se abrir em movimento de flor criança. Doou sua fertilidade para que a outra pudesse inventar uma criação e se tornou depositária de um filho alheio. Não, desta vez ela não devia nada a ninguém. Se aquela barriga tinha um preço, ela também tinha o seu. E tudo tinha sido feito com uma moeda bem valiosa. Agora teria um filho que seria só seu, sem ameaça de pai, de mãe e de saprachedes, de companheiro algum ou de patrões. E haveria de ensinar para ele que a vida é viver e morrer, e gerar e matar. O filho de Natalina continuava bulindo na barriga da mãe, como se estivesse acompanhado também a busca que ela fazia na memória. Queria relembrar o caminho percorrido pelo carro. Um caminho que, por mais que se esforçasse, não conseguia retornar e reconhecer nunca. Um trajeto que não pôde ver, pois tinha os olhos vendados pelos homens que chegaram de repente ao seu barraco e a dominaram com força, perguntando-lhe pelo seu irmão. Ela não sabia o que responder, não tinha irmão algum. Saíra de casa anos atrás, deixando mãe, pai e 6 irmãos. Os homens insistiram, berravam, dizendo que era pior e que não adiantava nada ela não dizer a verdade. De vez em quando, o que estava sentado no banco de trás, com ela, fazia um carinho nas pernas. Ela arrepiava de pavor, as mãos estavam amarradas e doíam. Em um dado momento, o carro parou, e o que estava sentado ao seu lado desceu. Despediu-se dela, passando novamente a mão em suas pernas. Bateu nas costas do que estava no volante e desejou-lhe bom proveito. O outro continuou calado. O carro seguiu em frente. Ela calculou que deveria ser umas 3 horas da manhã e eles haviam chegado ao seu barraco por volta da meia-noite. Estava fazendo muito frio. Natalina percebeu então que a marcha do carro diminuía e que estava saindo da estrada e entrando no mato. Escutava o estalar do ramo seco. Um homem desceu do carro, puxou-a violentamente e jogou-a no chão. Depois desamarrou suas mãos e ordenou que fizesse carinho. Natalina, entre ódio e pavor, obedecia tudo. Na hora, quase na hora do gozo, o homem arrancou a venda dos olhos dela. Ela tremia. Seu corpo, sua cabeça estavam como se fosse arrebentar de dor. A noite escura não permitia que divisasse o rosto do homem. Ele gozou, feito cavalo enfurecido em cima dela. Depois tombou sonolenta ao lado. Foi quando, ao consertar o corpo para se afastar dele, ela esbarrou em algo no chão. Pressentiu que era a arma dele. O movimento foi tão rápido, o tiro foi tão certeiro e tão próximo, que Natalina pensou estar se matando também. Fugiu, guardou tudo só para ela. A quem dizer, o que fazer? Só que guardou mais do que ódio.
A vergonha, o pavor e a dor de ter sido violentada. Guardou mais do que a coragem de vingança e de defesa. Guardou mais do que satisfação de ter conseguido retornar à própria vida. Guardou a semente invasora daquele homem. Poucos meses depois, Natalina se descobriu grávida. Estava feliz. O filho estava prestes para arrebentar no mundo, a qualquer hora. Estava ansiosa para olhar para aquele filho e não ver a marca de ninguém, talvez nem dela. Estava feliz, e só consigo mesmo. Lembrava de Saprachedes e sorria. Aquela criança Saprachedes não ia conseguir comer nunca. Um dia, quando era quase menina ainda, saíra da cidade onde nascera, fugindo da velha parteira. Agora, bem recentemente, saíra de outra cidade, fugindo do compasso de um homem que ela havia matado. Sabia que o perigo existia, mas estava feliz. Brevemente iria parir um filho que fora concebido nos frágeis limites da vida e da morte.